Hoje aqui, nosso pastor que está no nosso quadro Conhecendo os Pastores de Campo Grande. E a ideia é justamente Campo Grande, né, nossos irmãos e irmãs, conhecer a nova geração dos pastores, né, dos líderes evangélicos de Campo Grande, que tem feito um grande trabalho aí à frente das igrejas. E hoje meu convidado é o pastor Geisiel Martins. Ele é bacharel em teologia, é pós-graduado em sociologia da religião, né? Ele é escritor dos livros Os Espinhos Não Anulam a Graça, Apocalipse, o Mistério Revelado e Igreja Relevante. O homem já tem livro escrito, rapaz, olha. E atualmente ele é o pastor sênior da comunidade de Família Vitoriosa, que fica ali, ó, na Rua Japão, 1536, no bairro Jockey Club. Você aí que está aí andando de carro na cidade, já anota esse endereço, Rua Japão, 1536, Jockey Club, para você ir no culto hoje. Pastor Geisiel, bom dia, tem culto hoje? Bom dia, pastor Papi, tem culto sim, às 18 horas. Glória a Deus. A gente sempre aconselha chegar 30 minutinhos antes, para a gente ter um tempo de hospitalidade, conexão. Legal. E às 18 horas o culto inicia. Meia hora antes é o acolhimento ali. Um acolhimento, Que um cafezinho, legal. uma água, um chá. Que tranquilo, hein? Um momento de comunhão, Que conversa. bênção. Aí conhece o pastor, dá um abraço no pastor, já bate um papo, conhece os irmãos. Exatamente. Que E às bênção. 18 já adentramos a presença do Senhor para Que adorar. coisa boa. Pastor Geisiel, é um prazer ter o senhor aqui com a gente na Rádio Hora. Seja bem-vindo. E a nossa ideia é justamente isso, né? Conhecer os pastores. E para te conhecer melhor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, brevemente aí, essa história do pastor Geisiel, a tua chamada, o teu início, como que isso se revelou na tua vida, né? Quando Deus chamou esse homem para presidente, ele falou assim, você é meu ungido, vai pregar a palavra. Como é que foi essa história, pastor? Bom, pastor, eu sou nascido de uma família pastoral. Que bênção. Eu sou neto do pastor Antônio Timóteo, sobrinho de pastor, primo de pastor, então uma família pastoral. Não tinha como escapar. Não tinha para onde escapar. Eu tentei, meu sonho era ser guitarrista, tocar na orquestra, Glória a Deus. e fui nascido e criado dentro da Assembleia de Deus Missões. E no ano de 2006, eu casei no ano de 2005, no ano de 2006 eu estava tocando numa determinada igreja, e na igreja onde eu congregava, estava tendo um evento de mulheres, e o pregador da noite era um pastor de São Paulo, não conhecia ele, e disse para minha esposa tinha recém feito 17 anos, e olhou e falou assim, cadê o seu esposo? Manda ele vir aqui, que Deus tem um recado de Deus para ele. E aí me chamaram, e quando acabou o culto, voltei, fui lá. Quando chego lá, ele falou assim, Deus não te chamou para ser músico, Deus te chamou para ser pastor. Inclusive eu vejo uma grande multidão, vejo você pregando em muitos lugares, e a prova disso é que Deus vai fazer uma transição na sua vida. E foi realmente algo que aconteceu a partir daquele ano. No ano de 2006 a 2008 eu tentei fugir de todos os jeitos do chamado. Eu tive uma experiência com Deus onde eu sofri um acidente em 2008, e lá no CTI da Santa Casa eu tive uma experiência espiritual com Deus, onde um médico chegou para mim e falou, você crê em Deus? Eu falei, creio, sou evangélico. E ele disse assim, pois é, porque Deus tem uma chamada muito forte na sua vida e faz muito tempo que você está correndo. E aí, quando a enfermeira veio falar comigo, eu disse para ela, qual que é o nome do médico? Ela falou assim, que médico? Ninguém veio te atender ainda. Inclusive, o seu médico é aquele rapaz. Eu falei, não, mas o médico veio aqui, ele é cabeça branca, barba branca. Ela falou assim, não veio ninguém aqui não. Então, ali eu entendi, e eu fiz um voto com Deus, que a partir daquele momento eu nunca mais iria dizer não para o chamado. E ali, então, nasceu esse ímpeto de ministrar a palavra do Senhor, de ensinar a palavra do Senhor. E no ano de 2008 começou a caminhada ministerial. Que legal. Foi aí que então Pastor, nasceu esse desejo. Eu fico pensando, o senhor falou disso, dizer sim a Deus. Já vou entrar nesse assunto, assim, você já deixa a tua mensagem, né? Muitas pessoas nos ouvindo, e a incredulidade, ela ronda os corações, né? E às vezes a gente tem tanta certeza que Deus está falando com a gente, mas logo no passo seguinte parece que a incredulidade visita o nosso coração, e a gente fica na dúvida, será mesmo? Será que Deus está falando comigo? Será que eu posso ser essa pessoa? Tem tanto defeito, tanta falha, eu pequei tanto. Mas um homem de verdade, um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, não pode ter não na boca para o Senhor, né? Exatamente, pastor. A verdade é que o que mais é forte na gente é a nossa natureza humana.
E esse velho homem que ainda habita aí dentro de nós, ele é muito forte, é fundamentado nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Então, quando o medo vem, geralmente é o velho homem, o velho Adão que bate a nossa porta e ele fortalece todo esse sentimento de medo, de incapacidade. Mas o Espírito Santo, quando ele invade o nosso ser, dentro dessa nova natureza, pela vida de Jesus expressa em nós, faz com que a gente rompa os nossos medos. Então, aí é que está a diferença entre servir e não servir. Porque muitos de nós, cristãos e muitos daqueles que têm corrido do seu chamado, eles estão com dificuldades dentro de si, justamente por conta dessa velha natureza que é forte ainda, fundamentada nos sentimentos, nas emoções. Então, o Espírito Santo, ele vem, mas ele não arromba a porta, ele bate a porta. Então, o sim, ele não está fundamentado em algo transcendental, algo sobrenatural. O sim está fundamentado na razão de entendermos quem ele é em nossas vidas. Amém. A decisão do homem. A decisão do homem. Que tremendo. Não, pastor, isso é incrível, né? E eu te pergunto, como que essa pessoa que está ouvindo a gente agora, nesse momento, né? Que talvez está vivendo justamente essa guerra entre o velho e o novo, né? Uma vontade de estar com Deus, mas ainda aprisionado nos seus sentimentos. Como que você faz para romper essa barreira? O que o senhor diria para essa pessoa hoje assim, filha? Faça isso, porque o Senhor vai te encontrar nesse momento. Como que eu me livro dessa carga emocional para poder vislumbrar aquilo que Deus tem para a minha vida? É entendermos para o que nós fomos chamados. É entendermos por que nós nascemos. Qual o propósito do nosso nascimento? Por que nós estamos aqui nessa terra? Para onde nós iremos? Quando nós conseguimos fazer essa compreensão, nós entendemos que nós não fomos chamados para ser apenas mais um, ou não fomos chamados para ser apenas... porque meu pai quis. É aquele famoso, porque minha mãe quis. Não, não, não. Existe um propósito. E Deus nos chamou, cada um de nós. Inclusive você que está me ouvindo nesse momento agora. Você que está me ouvindo agora. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe para fazer a diferença. Você foi escolhido já desde o ventre da sua mãe para que Deus pudesse cumprir um propósito e um chamado na sua vida. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um motivo de estarmos aqui nessa terra. E há uma atmosfera de glória que nos envolve. Então, todos aqueles que Deus deu para Jesus, como está em João 6,37, todos aqueles que o Pai me deu, eles vêm a mim. Então, essas pessoas que estão nos ouvindo agora, essas pessoas já entenderam, pelo fato de terem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de que foram escolhidas por Deus. Então, não há porquê nós não aceitarmos esse chamado. Não há porquê de nós não escolhermos estar com Cristo. E há essa diferença quando nós rompemos com o nosso eu e aí permitir o Espírito Santo invadir a nossa alma. É o que está em João 6,37, que ele diz: aqueles que o Pai me deu, vêm a mim, e todos que vierem a mim, nenhum lançarei fora. Então você que está me ouvindo agora, você já está recebendo essa palavra, e essa palavra é fundamentada para você, para que você entenda que Ele nunca te lançará fora. Não há nada que te impeça de sair da presença de Deus, não há nada que te impeça de receber esse amor. Então, se você entende isso, está na hora de tomar uma decisão, e essa decisão é só sua. Deus, Ele é respeitoso, e Ele permite que a gente tome essa decisão. É verdade. E muitas pessoas, a gente tem, né, um grande número de pessoas desigrejados, né? Muitos irmãos nossos que não estão na comunhão com o corpo, né? Se sentindo às vezes vítimas dos processos, né? Vítimas dos próprios irmãos, vítimas dos líderes, né? Se sentindo rejeitado pelo próprio Cristo por conta de situações que são adversas ali no cotidiano mesmo, né? Da religião, da igreja. E como que essa pessoa, pastor, ela deve se comportar nesse momento, sabe? Nada pode separar a gente do amor de Deus. Romanos 8 fala isso. Mas muitas pessoas têm sido separadas do amor de Deus por conta dessa nova visão de sem igreja, eu não preciso de ninguém, eu tenho Deus no meu coração, eu cultuo na minha casa, né? Eu faço a minha própria oração. Mas, na verdade, estão só se sentindo rejeitados, estão chateados, feridos, né? E eu percebo que muitas pessoas, principalmente da nova geração,
E esses novos pastores que têm surgido aí, têm uma visão mais. O senhor falou de acolhimento no comecinho, né? E é muito isso, né? Uma igreja que possa trazer de volta as pessoas, acolher, restaurar. Como é que o senhor vê essas pessoas hoje? Hoje eu entendo com duas linhas de pensamento. Primeiro, pela forma como eu fui criado, dentro de todo um rito, toda uma organização para que você possa adentrar o templo. E também sobre a forma ideológica que o mundo vem apresentando sobre esse formato de igreja, esse formato de cristianismo. Eu me lembro que na minha infância não existia internet, então para que você pudesse procurar algo que fosse falar de Deus, você tinha que ir no culto. Hoje a gente tem, com o advento da internet, é só clicar no YouTube, você tem diversos pastores para todo tipo de gosto, e isso veio trazendo também essa nova ideia, principalmente no período de pandemia, onde a gente não pôde ir aos templos. Muitas pessoas falaram, não, eu vou cultuar em casa, eu vou me tornar um desigrejado, eu vou fazer minha própria Santa Ceia. Só que a gente consegue ver pessoas... A própria Santa Ceia é boa. Exatamente. Essa eu tinha ouvido aí. E a gente vê pessoas na rua, eu já vi pessoas, por exemplo, uma pessoa andando sem o braço na rua, eu já vi. Eu já vi pessoa andando sem a perna, eu já vi pessoa andando sem o pé, mas eu nunca vi um pé andando sem o corpo. Eu nunca vi um braço andando, uma mão andando sem o corpo, né? Então não tem como eu dizer que faço parte do corpo de Cristo, não tem como eu dizer se eu não tenho relacionamento com a noiva, não tem como eu dizer que não, eu sou de Cristo, mas eu não quero compartilhar nada com a vida de igreja, eu não quero compartilhar nada com os irmãos, eu não quero ter esse contato. Então não tem como eu dizer que sou de Cristo se eu não tenho esse compartilhar com a noiva, se eu não tenho essa convivência. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É interessante esse texto porque ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação. A expressão EA significa que o que vem depois é resultado do que veio antes. Nunca viverei uma vida de santificação na presença de Deus se eu não tiver comunhão com os irmãos. Então essa ideologia que foi criada sobre os desigrejados, né, sobre não ter essa comunhão com a noiva, ela é muito complicada, muito perigosa. Eu julgo dizer que é satânica e diabólica, ao ponto de que muitas pessoas correrão o risco de não verem a Deus pelo fato de não terem esse contato, essa conexão com o corpo de Cristo. Então, se eu sou corpo de Cristo, eu preciso ter relacionamento com a noiva. Que tremendo, pastor. Eu concordo contigo. Eu entendo que a tecnologia é muito importante para as igrejas hoje, né? A gente vive uma modernização da igreja. Eu também sou crente desde criancinha, então participei aí do processo. Nós somos contemporâneos, temos a mesma idade. E eu participei desse processo da evolução da igreja. Também fiz parte do louvor, também sou músico. Então, a gente percebe que a igreja evoluiu por uma tendência moderna, por uma tendência de tecnologia, por uma tendência de maior tolerância, em vários aspectos, assim, da questão da liturgia, né, das doutrinas das igrejas. Porém, também abriu espaço, né, para uma crítica, assim, muito grande da parte das pessoas em relação ao culto, né? Mas eu tenho a compreensão de que a igreja, a instituição é importante, as regras dela, para que a gente entenda a hierarquia, tudo bem? Mas ela é muito mais do que isso, ela é uma família. E quando você deixa de estar na igreja, você deixa de estar com a sua família. Aquela família de Deus, né? A família de Jesus na terra. E se é família, com certeza ela tem os seus problemas, mas ela não deixa de ser família, né? Quando criança, admira o seu pai e a sua mãe, acha que eles são invencíveis, né? Quando você cresce, você percebe que não, que eles são pessoas normais. Mas mesmo assim, diante dessa decepção do que o pai e a mãe você não perde admiração por eles. Então, eu penso que é mais ou menos assim. Eu preciso olhar para o meu irmão e vê-lo com os defeitos, com as partes falhas, mas não perder a admiração por isso, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é uma família, você precisa estar agregado a ela, né? O senhor considera também a igreja como uma família, não só como uma reunião de irmãos, uma assembleia, uma congregação. A igreja é mais do que isso. Eu acredito que sim. A igreja é muito mais do que isso. Na verdade, esse encontro dos membros do corpo de Cristo que formam essa igreja é de suma importância para que o nome do Senhor seja glorificado de uma maneira eficaz.
nós podemos adorar a Deus, Mateus 6,6 diz que podemos orar, fechar a porta do quarto e orar ao Pai secreto. Isso é maravilhoso porque o véu foi rasgado. Mas na convivência com os irmãos acontece aquilo que Paulo disse, né? O apóstolo Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Verdade. E é aí que manifesta o caráter de É Cristo. verdade. Segundo Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, Nova nova criatura criatura é, e as coisas velhas se passaram. É exatamente nessa convivência é que manifesta-se o caráter de Cristo, é nessa convivência que se manifesta o poder de Deus e vai tratando, né? Porque eu costumo dizer muito na comunidade, irmãos, aqui é uma família. E como família é necessário sim que nós venhamos ser confrontados. Para quê? Que no confronto manifeste-se o poder da honra. Porque quando nós colocamos o nosso semelhante como nosso superior a nós mesmos, nós conseguimos perdoar, nós conseguimos amar, conseguimos ter misericórdia. Mas quando nós nos julgamos ser corretos, nos julgamos estar dentro de uma particularidade onde nós somos beneficiados, nós nunca vamos conseguir colocar o nosso próximo como nosso superior. E aí não manifesta o caráter de Cristo. É exatamente na humildade, é na manifestação dessas atitudes onde todos se reúnem, é que o nome do Senhor é glorificado. Porque Jesus disse, o menor que é o maior. Exatamente. Né? E o maior de todos é aquele que serve a todos. Exato. Né? Eu percebo isso. Muita gente prega sobre honra. Eu já vi os teus conteúdos na internet falando sobre isso, né? Muita gente pensa que a honra é um tipo de bajulação pelo título hierárquico que o pastor, ou diácono, ou presbítero tem. E aí todo mundo fica seduzido, né, a ter um título, um lugar na igreja. Por quê? Porque essa pessoa ela é bajulada, ou ela tem certos privilégios. Mas ao contrário, eu penso que a honra é uma constatação, né, que você tem daquele servo, que você reconhece, como o senhor disse, o caráter de Cristo, né? Você não honra a pessoa, você honra a revelação de Jesus nessa pessoa, né? Você honra a palavra de Deus revelada nela. Por isso que eu não tenho problema nenhum, eu sou admirador dos pastores. Primeiro que eu tive um grande exemplo na minha casa, meus pais. Então, assim, eu lembro que quando alguém falava assim, na infância, né? Seu pai é pastor? Ah, mas ele trabalha com o quê? Aí eu falava, ele é pastor. Esse é o trabalho dele, né? Tá, mas e qual que é o emprego dele, né? Se ele tivesse outro emprego, que dia que ele ia ser pastor, né? Exato. Porque o pastor, ele vai trabalhar em determinados horários diferentes, né? Atendendo, final de semana, né? Então, assim, às vezes tem um desprezo sobre essa questão do pastor e uma confusão a respeito da honra, né, pastor? Uma cultura da honra. E muita gente faz errado também, Sim. né? Acaba indo para os abusos, né? Com autoritarismo, aquela coisa onde o discípulo é quase que um capacho desse líder. Mas a cultura da honra, ela é uma bênção, né? A gente precisa entender e se colocar à disposição um dos outros, né? Na verdade, ninguém vai conseguir viver a eternidade se não entender o princípio da honra, porque esse princípio de honra, ele nasceu na eternidade. Então, só vamos entender e reconhecer hierarquia, vamos conseguir reconhecer o princípio da honra quando nós entendermos quem Deus é e que representa nas nossas vidas. Há uma ideologia hoje que colocam Jesus é o seu irmão mais velho. Não, justamente porque Colossenses fala, né, que nós somos cordeiros com Cristo, fomos feitos filhos de Deus, mas isso não permite com que a gente entenda que ele não deixa de ser essa divindade, esse Deus manifesto. Então, o princípio da honra ele nasceu na eternidade e traz-se essa cultura do céu para a terra para que a gente possa entender que a manifestação da glória de Deus está quando nós cumprimos princípios. A honra, ela não é algo forçado, muito pelo contrário. Quando eu manifesto o princípio da honra, eu estou manifestando a cultura do céu na terra. Então, a honra não é um princípio se discurso para se falar, mas é um princípio de vida, um estilo de vida para se viver. É verdade. E como isso é uma semeadura importantíssima, né? Porque aqueles que conseguem honrar, que conseguem viver esse princípio de forma saudável, eu sempre digo que a gente precisa ter uma fé madura. E os líderes, eles precisam ter a responsabilidade de fazer crescer os seus discípulos
no entendimento, na maturidade. Então, em alguns momentos, Jesus fala algumas coisas, os discípulos não compreendem. Eles não compreendem ainda porque eles não tinham a revelação do Espírito Santo. Mas quando eles vão caminhando, lá Jesus fala para os discípulos: o que vocês acham que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te disse isso. Quem te disse isso foi o próprio Pai que te revelou. Que é um entendimento que vem direto do céu para o coração do homem. E isso pode acontecer com o discípulo, não só a revelação no pastor. Então, quando você vai criando uma cultura também, um hábito de que os discípulos possam se evoluir, crescer e ter mais intimidade com Deus, relacionamento, e vão sendo mais maduros, eu acho que a cultura da honra ela fica mais compreensível de forma saudável, né, pastor? Assim, e as igrejas novas, eu bato nessa tecla, a gente tem uma nova geração de pastores aí que não se importa se o discípulo também tem a revelação, se ele também está crescendo. O importante é isso, está todo mundo indo para um caminho de uma fé madura, né? Exato. Eu sempre digo isso, que o mais importante hoje para a igreja é nós termos essa maturidade espiritual, essa maturidade cristã. Na verdade, o discípulo ele não deve honrar o pastor, mas sim aquilo que ele representa, aquilo que ele carrega, né? Então, se nós carregamos a vida de Jesus, simplesmente isso vai acontecer naturalmente, né? A unção que eu honro nela, eu prospero. Então, isso faz com que a vida de Jesus seja manifesta na vida do discípulo também. Então, o discípulo ele não está honrando o pastor em si, mas aquilo que o pastor carrega. Ou seja, se eu honro aquela atitude, aquela forma de vivência, e eu trago aquilo para a minha vida como um estilo de vida também, ou seja, o pastor ele é só um referencial. Com certeza. Ele é só um referencial. Na verdade, nós manifestamos mesmo o caráter de Cristo. É verdade. E é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, né? Sede, depois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quando Paulo diz isso, ele está dizendo: olha, se você conseguir ver algo em mim que é importante para a sua vida, você vai conseguir fazer com aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, servindo a Deus, me tornando escravo desta escolha que eu tive. E isso, quando nós decidimos ser escravos de Cristo, nós somos libertos. E é interessante isso mesmo, assim, e você que está ouvindo a gente, é um assunto que tem sido bem relevante nos últimos tempos, né? De pessoas contra ou a favor desse discurso. O que eu falo? Eu falo sempre assim, se o pastor exigiu honra, começou errado. Aí nós temos uma cultura de abuso, uma cultura perigosíssima aí, tá? Se não exigiu, já começou certo. E Jesus disse, quando os discípulos perguntaram, Jesus falava dos falsos profetas. E outro assunto está em alta, né? Hoje você abre a internet, né? Você abre a internet, todo mundo é falso profeta. esses versículos todo mundo decorou, né? Na internet tá bombando. E aí Jesus fala bem assim, os discípulos falam assim, como a gente vai descobrir? Ele fala, como você reconhece que uma árvore é boa? Pelo fruto. Então, eu reforço isso. A honra está no fruto, que revela da vida desse líder, né? E se ele exigiu, quer dizer que não começou bem, não tem o fruto para isso. Mas é uma coisa que é natural que acontece, né? Eu vou chamar um break e depois o pastor Justo Alexandre vou trazer para a conversa também meu querido amigo Nico para dar um bom dia aqui junto com a gente, esse homem de Deus. Eu vou para o intervalinho, já eu volto. Eu acho que o grande desafio do líder moderno, dos pastores, é conseguir consagrar a família a Deus, né? Exatamente. Eu fui criado nesse ambiente, né? Então eu não tive esse desprivilégio, né, de conhecer o mundo, mas a gente sabe o quão é difícil nos dias de hoje. Hoje tem muito atrativo que não tinha na nossa época de adolescentes, que os nossos adolescentes estão envolvidos. Então mudou tudo. Aquilo que para mim PlayStation 1 e Nintendo já não existe mais. Então hoje mudou muito a forma de viver dessa adolescência. Sim. E o que vai fazer os nossos filhos estarem pautados na presença de Deus é exatamente o espelho, o paradigma, o exemplo de um pai, de uma mãe, trazendo essa figura, né, de autoridade em casa, onde, não, como a gente disse no bloco anterior, não autoritarismo, mas a autoridade, essa figura representativa. Hoje, dos meus 3 filhos, na terça-feira passada, eu fiquei muito também com os olhos cheios d'água. Eu estava no louvor e minha filha de 9 anos cantando comigo.
meu filho mais velho, o Adriano, na bateria, o Guilherme com 12 no contrabaixo. E isso traz pra gente esse sentimento, né? Porque é tão difícil conseguir colocar os nossos filhos na presença de Deus. E eu contando na aula do curso de bacharel na segunda-feira, eu falei para os alunos, falei assim, olha, ver os filhos treinando em casa sem pedir, eles mesmos decidem, eles mesmos montam as músicas, eles mesmos treinam, hora quando acorda, hora quando vai dormir, e isso sem imposição. É isso que faz a diferença, porque no mundo moderno que nós vivemos, com tantos atrativos, com tantas coisas para atrapalhar todo esse propósito, todo esse foco, faz com que a gente se preocupe muito mais. Porém, ver esses resultados, como o Nick disse, enche os olhos d'água de ver os nossos filhos na presença do Senhor, falando do amor de Deus, aquilo que outrora nós também tínhamos esse medo, esse receio de falar da palavra de Deus. Hoje nós estamos vendo os nossos filhos falando, então isso faz a diferença. Olha, eu creio numa igreja geracional, prego sobre isso e creio. Se você não conseguir tocar a próxima geração, você falhou na tua missão. Então, quem trouxe lá o bastão lá de trás, né, pastor Gilson? Verdade. Carregou até aqui, eles foram competentes, né? E meu pai dizia assim que o maior ensinamento, ou o maior dever do pai e da mãe, que conhece a Cristo, é ensinar os filhos a amarem a Deus. E não ensinar a ir à igreja. São coisas completamente diferentes, Totalmente, né, pastor? Totalmente. E ensinar a amar a Deus. Porque no caminho tem muita decepção, muitos problemas, muitas dificuldades. E os filhos veem tudo isso. Tenho muitos amigos, durante toda a minha vida tive vários, né? Até hoje, sensacionais, amigos maravilhosos, também filhos de pastores, e que por alguns momentos foram feridos por conta do processo da igreja em si, da vida do pai ser maltratado, da dificuldade que viveu. E aí a irritação, aquela chateação, né, com a igreja. Mas se você ama a Deus, então o teu olhar não está fixado justamente no serviço apenas na casa do Senhor, mas a entrega de verdade do teu relacionamento com Deus, né? Acho que esse é a grande chave, né, pastor Gisel? Eu sempre digo para os meninos em casa, servir a Deus é consequência. O mais importante é ter relacionamento. Se não tiver relacionamento com Deus, o que a gente faz na igreja é em vão. Então, o mais importante não é estar na igreja em si, mas sim ter um relacionamento de intimidade com Deus. É verdade. Eu, como vim de uma família pastoral, meu pai não é pastor, mas como avô então todas as pessoas olhavam quando na minha infância, neto de pastor tem que ser pastorzinho. E eu vivo hoje isso na pele. Meus filhos, graças a Deus, eles têm esse ímpeto, esse desejo. Meu filho de 12 anos tem esboço na Bíblia dele lá, que eu brinco com ele e falo assim, rapaz, tem mais esboço do que eu. Então, assim, brincando, mas assim, há um peso. E muitas das vezes as pessoas colocam, né? Então, impedem até dessa infância acontecer. Sim. O filho do pastor não pode correr, não pode brincar, não pode contar algo engraçado. Não, ele tem que ser diferente. E isso acaba trazendo, e houve muitos amigos meus que os pais pastores, eles falaram, eu não quero o Deus do meu pai, porque o Deus do meu pai roubou ele de mim. Fez mal. Né? Fez mal. Então isso acarreta um peso muito grande, principalmente para essa geração agora, com tantos atrativos, que eu sempre digo, esses atrativos têm atrapalhado muito essa nova geração aí que está vindo. E a nossa missão como pastores, como mensageiros, como querix, os mensageiros desse querigma, dessa proclamação, é muito, muito, muito difícil, porém, nada impossível. Hoje, com 1 ano e 8 meses, a comunidade, nós temos um grupo de jovens e eu vejo os jovens chegando na igreja dobrando o joelho. Coisa boa. E sem falar. Ô pastor Gisel, o senhor falou dos jovens e eles estão te ouvindo. Verdade. Né? Tiaguinho, né? O pastor Tiaguinho aí, tá aí bom dia. Bom dia, Tiaguinho, líder de jovem. Esse é o povo que põe a mão na massa mesmo, né? A alegria do arraial, a juventude da igreja. Põe na trilha aí, meu querido pastor Gilson. Bom dia. Tudo bem.
Vale, grande homem de Deus. Estamos aqui ligados na programação aí todo domingo. Esse programa maravilhoso aí que é do pastor Pato, né? E hoje, especialmente, o meu pastor está aí. Quero mandar um abração ao pastor José Martins. Estamos ligados aqui junto com o senhor, pastor. Que bênção. Tamo junto, pastor Tiaguinho. O pastor, você conhece o Tiaguinho? Conheço. É bênção. É bênção. Eu costumo dizer que o Tiaguinho é o rolo compressor. Eita, glória. Esses que são bons, né? Chega e acontece. Tem mais mensagem pro pastor aí, pastor Gesiel? Tem aqui, olha só, um grande abraço pro meu pastor Gesiel. Aqui é a Sueli Belina. Essa Irmã Sueli. Tá aí, irmã Sueli, né? Um abraço, irmã Sueli. Ela diz assim, homem de grande sabedoria. Também mais uma mensagem aqui chegando pelo WhatsApp da Rádio Hora. Pelo amor de Deus, irmão do céu. Essa palavra que o pastor Gesiel deu aí de princípio tocou demais a minha vida. Nem te falo o motivo, Deus é tremendo mesmo. João 6,36 está se cumprindo nesse exato momento, onde Jesus diz que até me viram, mas não creram. Cumpra-se na minha vida. Obrigado aí pela vida dos pastores, do pastor Gesiel. Quem fala aqui é o Valmir, ouvinte da Rádio Hora. Grande Valmir. O Medina também está na sintonia, né? Dizendo a comunidade Família Vitoriosa está aí, né? Sendo bem representada cada vez mais pelo pastor Gesiel, que me representa. Oh, glória a Deus. O povo está te ouvindo aí, pastor. Você viu? Está honrando aí esse grande homem de Deus também, que tem essa uma unção. mensagem aqui também no meu WhatsApp pessoal aqui, do Abraão. Meu irmão. Bombeiro militar. Conhece Abraão, não? Desde os 10 anos. Esse é homem de Deus também. Eu apertei o botão aqui e desliguei. Eu vou olhar aqui no meu celular. Ele mandou assim, ó. Realmente, esse pastor Gesiel é top, meu amigo de infância. Realmente vive tudo que prega. Parabéns, acertou na escolha. Mas que é bom acertar o convidado, né, Nick? E eu vou te perguntar, vou botar o Nick de novo na conversa, ele não vai escapar da gente hoje não. Pastor Gesiel, eu quero te perguntar do propósito da igreja. Né? Lógico, a gente está falando da família, da igreja Família Transformada, mas do sentido do reino de Deus, do impacto das igrejas evangélicas em Campo Grande. A igreja tem avançado muito. E como que o senhor vê essa questão do reino? Às vezes a gente fica tão fechado na nossa comunidade, com tantos problemas, com tantas coisas, mas o impacto da igreja cristã na cidade de Campo Grande, seja nas áreas social, seja na influência política, seja na transformação do ambiente, da geografia que as igrejas estão inseridas, como o senhor vê a igreja se expandindo, o reino de Deus em Campo Grande? Eu vejo com muito bons olhos e entendo a real necessidade que a nossa cidade tem desse acolhimento pela palavra de Deus e pela igreja. A comunidade Família Vitoriosa nasce com o propósito e o intuito de alcançar principalmente as regiões mais carentes. Na nossa região ali do Jockey Clube, Marcos Roberto, Inhaiá, Promorar, Piratininga, é uma região que muito precisa. No final do ano, a gente tem um trabalho chamado Projeto Prover, onde a gente atende muitas famílias carentes e nesse final de ano foi onde nós conseguimos alcançar muitas famílias e nós atendemos não só as famílias carentes, mas esses moradores de rua. Então, na madrugada, a gente vai trazer essa palavra evangelística. Eu acredito que essa é a ideia da igreja, né? A eclésia, chamados para fora. Não é ficar dentro de um ambiente, um caixote quadrado, eu chamo lá a COFAV de um caixotinho nosso lá. Não adianta ficar lá dentro do caixotinho, tem que sair para fora. Tem que sair para esse oceano que é a nossa cidade, onde tem tantas pessoas que precisam ouvir a palavra, ouvir o evangelho. E pastor Gesiel, já até colocando o Nick nessa conversa, semana passada eu tive aqui comigo o pastor João Bono, que é da igreja Nossa Casa, é teu vizinho no Jockey Club, a igreja dele fica na Avenida das Bandeiras. Isso. E aí também ele faz um trabalho assim com os moradores, que é uma região que tem isso daí. A percepção do pastor com a geografia que ele está inserido e qual o propósito da igreja, isso é muito importante, né? Aquela igreja que não fecha os olhos para aquilo que está ao redor, daquilo que acontece em volta da igreja, né? Quando o irmão chegasse ali, não,
não vi nada, não sei de nada, eu vou para o meu culto, eu vou para a minha casa, eu vou para ser abençoado. E a igreja às vezes perde um pouquinho esse propósito de olhar para a sociedade, né? Exatamente. E o que Jesus nos ensinou é totalmente o contrário do que muitos querem viver. Na verdade, o que Jesus nos disse, ensinando, principalmente quando ele fala, eu estive nu e me deste de vestir, estive com fome e me deste de comer, estive sede e me deste de beber. E é aí que se manifesta uma bela madrugada, a gente atendendo moradores de rua, e um rapaz, na hora que a gente desceu do carro, eu falei, já jantou, amigo? Aí ele falou assim, não. E a gente desceu do carro com as marmitas e fui falar da palavra de Deus. Ele falou assim, você não tem noção, eu fiz uma oração pedindo a Deus para ouvir uma palavra. E eu estou sendo alimentado de duas formas, espiritual e físico. E isso é evangelho, isso é reino. Aí algumas pessoas acham que igreja tem alguma coisa com recursos financeiros, e não tem nada a ver. Igreja não é empresa. Igreja é servir o outro, é ser servo de todos, no sentido de que Jesus, ele é representado por nós. José, só um instantinho, o que o senhor está falando é muito sério. Me desculpe interromper, pastor Paulo. Imagina. Nós só vamos de um break rapidinho para poder dar sequência. Excelente. O que o senhor está falando é muito importante mesmo. É isso aí, nós estamos de volta com o nosso quadro Conhecendo os Pastores de Campo Grande, do programa Bate-Papo com o Papi. Eu quero pôr aqui na nossa conversa o vereador Betinho, que mandou um áudio aqui super especial pra gente. Bom dia, meu querido amigo vereador Betinho, homem de Deus, da Igreja Assembleia de Deus. Vereador Betinho. A honra é minha. Obrigado. Oh. Glória a Deus. Seja sempre bem-vindo, vereador Betinho, esse homem de Deus, né? Tão abençoado, meu colega lá, vereador, terceiro mandato, já faz um grande trabalho, vereador Betinho. Tenho certeza que esse ano Deus vai honrar ele com mais uma vitória nas urnas, né? E continuar o trabalho bonito que faz nosso querido amigo vereador Betinho. Pastor, o senhor é pastor, a gente veio aqui para ouvir a tua palavra, né? Então você que está aí na Rádio Hora, acalma teu coração, abre bem o coração aí para a gente ouvir uma palavra de Deus com o pastor Geisiel Martins, da Igreja Família Transformada. Maravilha. Eu quero trazer uma palavra, inclusive... Aperta. Aí. Maravilha. Eu quero trazer uma palavra que está no meu coração. Eu, inclusive, ontem coloquei no canal no YouTube, Flechas nas Mãos de um Guerreiro. Quando o exército inimigo vai atrás de Acabe e ele tenta se transformar em um guerreiro para poder ninguém saber que ele era rei. E no meio de toda aquela batalha não encontraram o rei de Israel. Esse é um texto que me chama muita atenção, porque quando Acabe está escondido no meio dos soldados, para que não soubessem que ele era rei, um soldado do exército inimigo, a Bíblia diz que lança uma flecha a esmo, ou seja, sem direção alguma. E essa flecha atinge entre a couraça e o cinturão de Acabe, e ele morre. Eu quero dizer para você que me ouve nesse momento que não existe flecha sem alvo. Não existe flecha sem um objetivo. Todos nós somos uma flecha nas mãos do guerreiro. Muitos de nós, muitas das vezes, por conta das situações da vida, adversas da vida, nós ficamos como uma flecha quebrada, como uma flecha machucada. E o guerreiro, ele nunca descarta uma flecha. E talvez você está na aljava. Talvez você está na aljava e parece que nada acontece, mas fica tranquilo, porque quando você está na aljava, você está guardado pelo guerreiro. Eu quero dizer que quando uma flecha ela é colocada no arco, ela não vai para frente, primeiro ela tem que ir para trás. E quem sabe você está passando por uma prova difícil na sua vida, uma situação adversa em que você não está conseguindo entender o porquê que as coisas não estão progredindo, não estão indo para frente, tudo que você faz não dá certo, parece que tudo que você vai fazer, as coisas estão dando errado, mas simplesmente porque você está indo para trás, fica tranquilo, porque nas mãos do guerreiro, quando a flecha vai para trás, é a prova de que ela vai muito mais longe. Quando
eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo Jesus dentro do barco dormindo e os discípulos pensando que iam a pique. Em Marcos capítulo 3 diz que eles estavam, parece que eles iam perecer e o barco ia afundar, mas aí alguém acorda Jesus e fala: mestre, não te importa que nós morramos? E Jesus olha para ele e fala assim: até quando vocês serão incrédulos de entenderem quem vocês representam aqui? Porque às vezes nós pensamos que no barco da nossa vida tudo vai dar errado, tudo vai afundar, mas se Jesus está no barco da nossa vida, ainda que ele esteja dormindo pelo desgaste, pelo cansaço, se você acha que Jesus está dormindo no barco da sua vida, fique tranquilo, ele não vai afundar. Porque Jesus, ele é aquele que nos resgata. Eu olho também para a Bíblia Sagrada e vejo Pedro. Eu vejo Pedro andando sobre as águas. E quando as pessoas criticam muito Pedro, né, pastor? Criticam muito Pedro porque Pedro, ele vai andando sobre as águas, mas aí num determinado momento ele titubia e ele começa a afundar. Queridos, Pedro era pescador, ele sabia nadar. Às vezes nós que não entendemos, mas o porquê de alguns processos na nossa vida, porque Pedro precisava que Jesus estendesse a mão para ele. E quem sabe você está me ouvindo agora nesse momento e você está precisando que Jesus estenda a sua mão. Entenda que hoje Jesus te visita aí na sua casa. Amém. Hoje Jesus visita você aí onde você está. Hoje Jesus está entrando com providência na sua situação. Eu vejo a mão de Deus se manifestando de uma forma tão palpável, tão visível, porque você tem orado, tem dito: Senhor, até quando essa luta? Senhor, até quando essa prova? Mas você é uma flecha e às vezes está na aljava, esperando ser usado, às vezes você está no arco e indo para trás e parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não vão, mas entenda que o ano de 2024 é o ano da flecha ser solta e você ir muito mais além. E receba essa palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra que possa fortalecer o seu coração, entendendo que se Jesus está no barco da nossa vida, Ele é quem nos sustenta. O seu barco não vai afundar, o seu casamento não vai findar, a sua família não irá se perder, porque se Jesus está no barco da nossa... Convide Ele para o barco da sua vida. Convide Ele para o barco da sua vida, porque sendo assim, fazendo assim, você vai entender o quão grande é e quão maravilhoso é o nosso Deus Todo-Poderoso se manifestando nas nossas vidas. Pegou essa palavra, pastor Gilson? Peguei, ixi, já. Pegou essa palavra, Nick? Com certeza, né? Não tem como. Glória a Deus. Gente, esse é o nosso programa Bate-Papo com Papo, com um intuito, objetivo de trazer sempre uma revelação da palavra de Deus, um bate-papo abençoado. E hoje não foi diferente. Eu quero desejar que Deus abençoe a sua vida poderosamente, né, com esse homem de Deus, pastor Gisiel, da Igreja Família Vitoriosa, ali na rua Japão, 1536, no Jockey Club. E para todo mundo que mandou mensagem que eu não consegui responder, que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou, mas domingo que vem eu volto. Tchau, Deus abençoe. Divino